Pode ser, meu povo. Bora ler a Bíblia. Deus é bom demais. Hoje nós vamos ler o segundo livro de Crônicas, capítulo 24 e capítulo 25. Joás faz reparos no templo. Joás tinha 7 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 40 anos. Sua mãe se chamava Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que era certo aos olhos do Senhor, enquanto o sacerdote Joiada estava vivo. Joiada escolheu 2 esposas para Joás e ele teve filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás resolveu fazer reparos no templo do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes deu as seguintes instruções: vão a todas as cidades de Judá e escolham um imposto anual para fazer os reparos do templo do Senhor. Façam isso logo. Os levitas, porém, não se apressaram. Olha o problema, né? Então o rei mandou chamar o sumo sacerdote Joiada. Ele perguntou: por que você não exigiu que os levitas saíssem e recolhessem os impostos que a cidade de Judá e a cidade de Jerusalém devem, que as cidades de Judá e a cidade de Jerusalém devem pagar para o templo? Moisés, servo do Senhor, estabeleceu que a comunidade de Israel pagasse esse imposto para a manutenção do tabernáculo da aliança. Ao longo dos anos, os seguidores da perversa Atalia haviam arrombado o templo de Deus e usado os objetos sagrados do templo do Senhor para adorar as imagens de Baal. Por isso o rei ordenou que fizesse uma caixa grande e a colocasse do lado de fora da porta do templo do Senhor. Então foi proclamado em Judá e em Jerusalém que o povo devia trazer ao Senhor o imposto que Moisés, servo do Senhor, havia requerido dos israelitas no deserto. Isso agradou Me perdi, peraí. Isso agradou todos os líderes e o povo, e eles trouxeram de bom grado suas contribuições e as colocaram na caixa até enchê-la. Sempre que a caixa ficava cheia, os levitas a levavam aos oficiais do rei. O secretário da corte, um oficial do sumo sacerdote, esvaziavam e a levavam de volta ao templo. Assim faziam diariamente, reuniram muitos recursos. O rei e Joiada entregavam valor aos supervisores da construção, que contratavam pedreiros, carpinteiros e artífices que trabalhavam com ferro e bronze para reformar o templo do Senhor. Os homens encarregados da reforma trabalhavam com dedicação e a obra foi progredindo. Restauraram o templo de Deus de acordo com o modelo original e o reforçaram. Quando todos os reparos foram concluídos, trouxeram ao rei e a Joiada os recursos que sobraram. O valor foi usado para fazer diversos objetos para o templo do Senhor, utensílios para o serviço e para os holocaustos, além de vasilhas e outros objetos de ouro e de prata. Enquanto o sacerdote Joiada viveu, os holocaustos eram oferecidos continuamente no templo do Senhor. Joiada viveu muitos anos e morreu em idade avançada, com 130 anos. Foi sepultado entre os reis da cidade de Davi, pois havia feito o bem em Israel para Deus e seu templo. As reformas de Joiada são desfeitas. Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá vieram ao rei Joás e curvaram diante dele, e ele ouviu seus conselhos. Abandonaram o templo do Senhor, o Deus de seus antepassados, e adoraram postes de Azerá e ídolos. Por causa desse pecado, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Ainda assim, o Senhor enviou profetas para trazê-los de volta para ele. Eu amo essa parte que fala que o Senhor sempre enviou, né, para trazê-los de volta. O Senhor sempre envia pessoas para nos trazer de volta para Ele. Coisa linda, né? Um Deus tão poderoso que ainda se importa conosco. Bom dia Camila, Pai do Senhor, lindeza. Vamos continuar, segundo livro de Crônicas, capítulo 24, e agora o versículo 19, o finzinho vai dizer: os profetas os advertiram, mas o povo não quis ouvir. Então o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se pôs em pé diante do povo e disse: isto é o que Deus diz, por que vocês desobedecem os mandamentos do Senhor? Eu vou já anotar, gente.
Porque vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor e com isso deixam de prosperar? Visto que abandonaram o Senhor, agora ele os abandonou. Então os líderes conspiraram contra Zacarias e o rei ordenou que ele fosse morto por apedrejamento no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não levou em conta a lealdade que Joiada, pai de Zacarias, lhe havia demonstrado e matou seu filho. As últimas palavras de Zacarias antes de morrer foram: que o Senhor veja o que estão fazendo e vingue a minha morte. Que triste, né? Que triste. Joás começa tão bem o seu reinado ainda na infância, faz reformas no templo, mas quando a referência espiritual morre, quando Joiada morre, ele morre com 130 anos, quer dizer que, né, Joás já tinha por volta de 37 anos, então já era um homem vivido, né, mas ele não foi leal, nem a Deus e nem a Joiada, e ele mata o próprio filho de Joiada, que triste, uma decadência espiritual que traz morte, né, para os seus irmãos. O fim do reinado de Joás. Na virada do ano, o exército sírio marchou contra Joás, invadiram Judá e Jerusalém e mataram todos os líderes do povo. Enviaram para seu rei em Damasco tudo o que haviam saqueado. Embora os sírios tivessem atacado com apenas um exército pequeno, o Senhor entregou em suas mãos o exército muito maior de Judá. O povo de Judá havia abandonado o Senhor, o Deus de seus antepassados, por isso o juízo foi executado contra Joás. Os sírios se retiraram e deixaram Joás gravemente ferido. Seus próprios oficiais conspiraram contra ele porque havia sido assassinado o filho do sacerdote Joiada e o mataram em sua cama. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não no cemitério dos reis. Os assassinos foram Josacar, filho de uma amonita chamada Simeate, e Josabade, filho de uma moabita chamada Somer. O relato sobre os filhos de Joás, as muitas profecias a respeito dele e o registro da reforma do templo de Deus estão registrados no comentário sobre o livro dos reis. Seu filho Amazias foi seu sucessor. Agora nós vamos ler. Amazias reina em Judá. Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Joadã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. Olha o problema. Não sei de todo o coração. Quando Amazias se firmou no poder, executou os oficiais que haviam assassinado seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, em obediência ao mandamento do Senhor registrado por Moisés no livro da lei. Os pais não serão executados por causa do pecado dos filhos, nem os filhos por causa do pecado dos pais. Aqueles que merecem morrer deverão ser executados por causa de seus próprios crimes. Amazias organizou o exército e nomeou generais e capitães para todo Judá e para Benjamim. Fez um censo e constatou que tinha um exército de 300.000 soldados de elite com mais de 20 anos. Todos treinados no uso da espada e do escudo. Também pagou 3.500 quilos de prata para contratar 100.000 guerreiros experientes de Israel. Então um homem de Deus foi até ele e lhe disse: ó rei, não contrate soldados de Israel, pois o Senhor não está com Israel. Ele não ajudará o povo de Efraim. Se deixar que acompanhem seus soldados na batalha, mesmo que lutem com coragem, serão derrotados pelo inimigo. Deus o derrubará, pois ele tem poder para ajudá-lo ou fazê-lo tropeçar. Amazias perguntou ao homem de Deus: e quanto à prata que paguei para contratar o exército de Israel? O homem de Deus respondeu: o Senhor pode lhe dar muito mais que isso. Então Amazias dispensou os soldados que havia contratado e os mandou de volta para Efraim. Eles ficaram furiosos com Judá e voltaram para casa indignados.
E agora, gente, que eu não